Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite, paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida, o lar de cada um e que a paz de Cristo Jesus possa estar reinando em cada coração e juntos nós possamos hoje aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós estamos reunidos aqui para, mais uma vez, levar a palavra de Deus ao coração de todos aqueles que creem, conforme a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. Então, nós queremos exaltar o nome do Senhor. O microfone. Meu. Troca. Logo de início aqui um problema com o microfone aqui, mas é normal, né? Então, graças a Deus, está tudo em paz. Então, hoje nós estamos aqui reunidos, né, para mais uma escola bíblica, mais um assunto, creio eu que assunto muito importante, importantíssimo esse assunto do qual nós vamos falar hoje, e eu creio que você vai ser muito abençoado. Então, aqui na igreja, aí na sua casa, onde quer que você esteja, nós juntos hoje vamos aprender a palavra do Senhor. Mais uma vez, na nossa revista da Escola Bíblica. Hoje nós estamos na lição de número 10, e eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Na página 46, para a honra e glória do Senhor, quem tem a revista da Escola Bíblica, vai aí aprender um pouco mais. Vamos lá. Essa lição ela tem como título, né, Considerações esclarecedoras sobre o nome de Jesus. Isso é muito importante, logo de início, a gente já poder mencionar considerações a respeito, né, do nome de Jesus. O meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, vamos aprender um pouco a respeito desse assunto. E eu sou grato a Deus por o escritor dessa lição, que foi meu professor de seminário, que é o pastor Jackson Jean Silva, que é o pastor da primeira igreja batista de Aparecida de Goiânia. Né? Então, realmente um ícone, um homem abençoado, um homem que realmente tem a dádiva de Deus de pregar, de ensinar, de ser realmente um ministro de Deus. Então, louvado seja Deus pela vida do pastor Jacques, pela vida da sua família e por toda a sua igreja e o trabalho que ele desempenha dentro da nossa convenção. Graças a Deus por ter um homem como o pastor Jacques do nosso lado e poder caminhar com ele, andar com ele e aprender sempre coisas novas com esse obreiro consagrado do nosso Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, pastor Jackson. O texto áureo da lição de hoje está no livro de João, capítulo 2, e o versículo 23, que nos diz assim: Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. É importante repensar nisso, né? E creram no nome de Jesus. Essa lição também tem alguns objetivos. Quais são eles? Bom, primeiro, conhecer o uso do nome do Senhor Jesus Cristo, e o poder e a responsabilidade. Segundo, perceber que o nome do Senhor tem que ser anunciado, glorificado e exaltado. E por último, de que maneira temos usado o nome santo do Senhor, né? Esse nome tão precioso, esse nome tão glorioso, esse nome que fez toda uma diferença e faz a diferença, né, desde os seus 2000 anos de igreja sobre a face da terra. Nós sabemos que esse nome marcou a humanidade, né? Então, por aí nós já dizemos que antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, o nome de Jesus realmente é um nome maravilhoso. Né, irmã Silvana? Então, para nós debatermos o assunto, hoje nós temos aqui junto a irmã Silvana. Hoje só nós dois aqui, para a honra e glória de Jesus, nessa mesa onde Cristo vai falar comigo e falar com você. Então, logo de início, nós já vamos falar um pouquinho, debater um pouquinho já para a gente introduzir esse assunto, né, pensando no nome de Jesus, né, como usar esse nome, né, de que maneira nós temos usado esse nome santo e poderoso, a saber, o nome de Jesus. Amém? Amém. É Glória a verdade, Deus. pastor. O nome do Senhor tem que ser anunciado com glória, com exaltação, né? Com reverência, com responsabilidade, né? É muito forte, né? Quando fala sobre o nome do Senhor, né? Temos que ter cuidado, né? Não levar a palavra de Deus levianamente,
né? É verdade. Desordeiramente, né? Mas falar da palavra de Deus com determinação, né? Falar da palavra de Deus com responsabilidade, que nos impute, né? A nossa pessoa, a pessoa que fala do Senhor Jesus, ele tem que saber falar, ele tem que se portar, ele tem que saber, não é em vão, não é de qualquer maneira, porque a palavra de Deus, ela é muito gloriosa, ela é muito esplendorosa, né? Tem que ter temor, tem que ter responsabilidade nesse falar de Deus. Glória né? a Deus. Mas o que percebemos hoje é que o nome do Senhor está sendo falado de qualquer maneira, em vão. Né? Se pronunciam, se falam a palavra de Deus a qualquer modo, a qualquer jeito, né? Simplificado, como se o nome de Jesus fosse uma coisa simples, e não é. Ele é glorioso, Ele é Deus Pai, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onipresente. Né? Ele é o Deus conosco, o Emanuel, né? O Deus sobre todas as coisas. Então, tem esse poder, né? Tem essa urgência de reverenciá-lo. Né? O dono do poder, o dono da graça, da glória é Ele, é tudo para Ele, por Ele, e para Ele, todas as coisas são para Ele. Né? Mas acho que as pessoas estão levando as coisas de Deus de uma maneira mais leviana, no modo de ser, né? Colocar em Deus em todas as coisas, em todas as palavras que você fala. Inutilmente, às vezes até inútil falar da palavra de Deus dessa forma, né? Assusta às vezes a forma como as pessoas estão falando de Deus ultimamente, né? Quando a gente fala tem que ter responsabilidade, reverência no falar da palavra de Deus, e as pessoas falam, não, mas Deus tudo Ele perdoa, Deus Ele é amor, Ele é amor. Sim, Ele é o amor, realmente, né? Mas a palavra de Deus também fala que Ele é fogo consumidor. Ele é Pai que corrige também. Assim como o Pai corrige os filhos, Deus Pai, Ele também nos corrige, né? Ele tem isso também, né? Nos dá o livre-arbítrio, mas Ele também nos puxa também a responsabilidade, né, pastor? Verdade. Glória a Deus. Bom, logo de início, então, né, a gente já percebe, então, através da fala da irmã, que, na verdade, né, muitos têm usado o nome do Senhor de qualquer maneira. E nós já, pela palavra do Senhor, nós já sabemos, né, que desde lá do Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, né, vai estar falando a respeito disso, que nós não devemos falar do nome do Senhor em vão, tomar o nome de Deus em vão, o nome do Senhor em vão. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estes nomes, na verdade, né, têm que ser falados com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, com muita reverência, né? E o nome de Jesus realmente tem poder, né? Então, quando se fala nesse nome, tem que ser com muita responsabilidade, tem que falar desse nome realmente com um desejo ardente no coração de que se fala a respeito dele para quê? Para cura, para libertação e para salvação. Então, esse nome realmente é poderoso. Então, por aqui nós já temos, logo de início, desse assunto aqui que vamos falar, e essas considerações esclarecedoras sobre o nome de Jesus. E, dentre isso, está isso que nós estamos falando, que realmente temos que manter uma reverência diante do Senhor, diante de Deus, diante do nosso Deus. Ele é Senhor. Ele não é qualquer pessoa que você comunica, que você fala com seu amigo, com seu colega e assim por diante. Não, a gente tem Jesus como nosso amigo, mas Ele é Senhor nosso, né? Ele é também, vamos dizer, irmão e assim por diante, mas Jesus é Senhor. Ele é aquele que realmente, quando se toma o nome dEle, com poder, com autoridade. Então, quem usa do nome de Jesus tem que ter autoridade para falar desse nome, né? Então, expulsar demônios, curar pessoas, libertar e assim por diante. Então, esse nome é maravilhoso, né? Por isso ele diz, né, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Realmente. Muito bom. Para nosso início, então, dessa palavra dessa noite, desse momento tão especial, nós já louvamos a Deus por essa introdução, né, por esse começo e esse assunto tão importante, tão maravilhoso. Muito bem. Nós vamos ler também os nossos textos bíblicos inspirativos, pedir à irmã Silvana que possa estar lendo, Marcos capítulo 16, versos 17 e 18,
E também Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 até o 15, para a honra e glória do Senhor. Amém. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Atos 19, 13 e 15. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isto eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Aleluias, né? Glória a Deus. Esses 2 textos aqui são muito importantes, né? Que vai falar a respeito do nome precioso de Jesus. E Jesus, é claro, aqui, né, em Marcos capítulo 16, ele dando uma palavra para os discípulos, para as pessoas, e para nós hoje também, como igreja do Senhor, né, vamos dizer que aquele que crê no nome de Jesus, né, fará sinais, prodígios e maravilhas, porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Então, expulsar demônios, né, limpar leprosos, curar as pessoas, se beber alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum. Isso significa o quê? Que, na verdade, é para aqueles que creem no nome de Jesus, para aqueles que creem no nome do Senhor. E aqui nós vemos, né, daqui a pouco vamos falar um pouco mais a respeito disso, mas no livro de Atos dos Apóstolos, uma referência aqui, a respeito de pessoas que viram falar do nome de Jesus, só ouviram falar a respeito desse nome, quis usar o nome sem ter o quê? Sem ter autoridade, sem ter reverência, né? Viram falar a respeito desse nome, viu algumas pessoas expulsando demônios, curando os leprosos e assim por diante, disse: eu vou fazer também, né? E quis fazer no nome do Senhor, mas não deu certo. Não deu certo e nunca vai dar certo, porque o nome de Jesus é para ser usado por pessoas que, na verdade, têm um compromisso sério e honesto com Ele, que um dia entregou as suas vidas para Cristo, entregou a sua vida para Jesus, e hoje o Senhor lhe deu essa autoridade. A autoridade é para a igreja, é para os escolhidos, os santos sobre a face da terra, né? Então, aqueles que estão esperando Jesus Cristo voltar para o arrebatamento da igreja, e tem fé genuína dentro do coração, né? Então estes, com certeza, poderão usar deste nome, da autoridade que Jesus, o nosso Senhor, nos deu, para expulsar os demônios, expulsar as enfermidades, né? E assim por diante. Então, vale a pena lembrar essas duas referências aqui a respeito do nome de Jesus, né? Uma para a gente que tem a dádiva de Deus, que o Senhor, que a gente que crê, mas aqueles que não crê faz o nome faz uso desse nome, né, para fazer muitas vezes chacotas e piadinhas e assim por diante, e depois não tem, claro, autoridade nenhuma para falar do nome de Jesus. Mas a igreja tem, nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então vamos lá. Nós vamos para a nossa introdução, e a introdução já vem aqui com algumas perguntas, alguns questionamentos para mim e para você pensar um pouquinho. Olha só. O autor diz assim: quem é Jesus? O Cristo. Quem é esse que constituiu a igreja e deu o nome a ela? Qual o significado desse nome? O que ele representa? Qual a sua natureza? E qual o seu poder? Qual o entendimento que nós, igreja evangélica, temos acerca desse nome? Como temos nos relacionado com ele e como temos dado efeito a ele em nossas vidas e através das nossas vidas? São questões, né, que precisamos refletir, avaliar e, quem sabe, corrigir algumas coisas, alguns entendimentos e posicionamentos. Esse é o nosso intuito nessa lição, tecer algumas considerações com o objetivo de nos ajudar nessa importante tarefa, né? Então, isso é muito importante, logo de início, a gente pensar a respeito disso. Quem é Jesus Cristo? Quem é esse que constituiu a igreja? Né? Qual é o nome dele? E assim por diante, qual o significado desse nome? Então, a gente vai pensar um pouquinho daqui por diante a respeito do nome de Jesus Cristo. Amém, irmã Silvana? Amém, pastor. São questionamentos fortes aqui, né? Exatamente. Né? Quem é Jesus, né? Qual a sua natureza, qual o seu entendimento, poder. Eu acho que
para a gente ter, para a pessoa ter intimidade, saber isso aqui tem que estar na palavra, né, pastor? Tem que estar debaixo da unção da palavra de Deus mesmo. Tem que ser pessoas que levam a sério a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, a leitura da palavra, o entendimento da palavra, né? Esses questionamentos que nos fazemos, quem é Jesus, né? De onde que veio o significado do seu nome, né? E quem conhece, tem o conhecimento, vai saber levar, né? Esse conhecimento aí, a gente vai tentar traduzir um pouquinho aqui esse texto, né? Não é muito fácil, mas é um texto maravilhoso, né? Já são questionamentos maravilhosos, né? Que, se for falsos profetas, não saberão, né? Com certeza, né? Se for pessoas que não têm o conhecimento da palavra, não conhecerão, não saberão explicar esse assunto. Mas é realmente uma lição maravilhosa, maravilhosa. Glória a Deus. Então, assim, né, nosso pensamento, né, a gente já logo de início, através dessas perguntas, né, vem à nossa mente o seguinte: se tem essas perguntas aqui a respeito de quem é fulano, beltrano ou ciclano, às vezes a gente não consegue responder a respeito de alguma coisa que a gente não conhece. Então, para a gente responder a respeito de alguém ou de alguma coisa, a gente tem que ter o conhecimento a respeito daquilo, né? Então, por exemplo, se eu me perguntar, ou se pergunta a nós, né, quem é o presidente da República, então a gente tem que saber, a gente tem que, na verdade, responder com clareza. O presidente tal, né, o fulano de tal e assim por diante. Então a gente responde com clareza. É o presidente Bolsonaro e assim por diante. Aí algumas características dele a gente vai poder falar. Então, para a gente falar a respeito de Jesus, quando se pergunta a respeito dele, quem é ele, quem é o autor da igreja, assim por diante, né, como é que ele constituiu, a gente responde por causa do nosso relacionamento, porque é uma pessoa que a gente conhece. A gente passou a conhecê-lo, a gente passou a entender a respeito dele, passou a conhecer as suas características, passou a conhecer a respeito quem de fato é ele. Então, para mim responder, para você responder quem é Jesus, você tem que ter um relacionamento com ele, você tem que de fato conhecer quem ele é, né? Então isso é muito importante. Então nós vamos aqui por diante aprendendo algumas coisas aqui a respeito dele, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. O primeiro tópico, ele vai dizer o seguinte: que nome é esse? Marcos capítulo 16, né, o versículo 17, que foi lido aqui ainda há pouco, né, que esses sinais, né, acompanharão os que crerem, e ele diz: em meu nome expulsarão demônios, né? Então, que nome é esse? Ou seja, aqui vem algumas palavras no sentido teológico do assunto. Vamos dizer assim, o nome de Jesus, ele vem do hebraico, Yeshua, que significa o Senhor é salvação. Tendo sido transliterado para o grego, Iossos, que significa Jesus, seu correspondente no hebraico é Josué, o Senhor salva. Já o adjetivo de qualidade ou título, Cristo, deriva do grego, que transliterado é Christos, que por sua vez deriva do hebraico, que transliterado é Mashiach, ou Messias, que significado é ungido de Deus. Então, logo temos uma forma como as Escrituras o apresentam: Jesus, Salvador; Cristo, ungido de Deus; Jesus, o Cristo, ou simplesmente Jesus Cristo, né? Para a gente pensar um pouquinho, então, a respeito do nome do Senhor Jesus Cristo. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, aqui faz alusão ao nome de Jesus também, que vai falar a respeito que Josué também praticamente é quase que o mesmo nome de Jesus, que significa Senhor salva. Vai mostrar também que Josué foi aquele que Deus usou, né, ultimamente, depois de Moisés, aliás, né, para introduzir o povo de Israel na terra prometida, irmã Silvana, né? E nós sabemos então que Josué é uma tipologia de Jesus, porque na verdade também Jesus é o Senhor que salva também. Ele também irá introduzir a sua igreja também na cidade santa prometida, né, na Nova Jerusalém celestial. É verdade. Então a gente já tem por aí uma
base lá do Antigo Testamento, né? Uma alegria da gente saber que, desde o Antigo Testamento, dos tempos antigos, vem se falando e as profecias vêm se cumprindo, e a gente vai olhando na história da humanidade, através de outros assuntos, de outros homens também, que vai trazer a tipologia de Jesus. Até mesmo o próprio Moisés, né, também traz uma tipologia de Jesus. Então, isso é muito importante, a gente olhar para esse assunto, para a gente compreender. Então, Jesus Cristo, Senhor, né? Cristo também, Senhor nosso, né? Jesus, o Cristo, simplesmente é Jesus Cristo, mas Cristo, ungido de Deus, e Jesus, Salvador. Então, tudo isso para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, né, irmã Silvana? Jesus Cristo, Senhor meu, Senhor nosso, ungido, separado de Deus, para a grande obra que Ele veio fazer na humanidade. O Cordeiro Pascual, né? Isso. O Emanuel, agora nós já falamos aqui no começo da lição, Deus vivo, Deus conosco, Pai da eternidade, né? O Senhor sobre todas as coisas, Deus glorioso. Então, esse Deus não tem como profanar sobre esse nome, não tem como esse nome não ter esse peso, essa responsabilidade. Nós, como cristãos, né, falar desse nome, pronunciar esse nome, né, evangelizar sobre esse nome, né, levar a todos os cantos e a todas as nações a palavra de Deus, com esse peso que Ele tem mesmo, com essa responsabilidade mesmo que Ele tem. Não é com temor mesmo, é ter temor e tremor do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos sobre Deus, sobre as coisas de Deus, ela é muito séria, né? As coisas de Deus não é de brincadeira, não é para brincarmos sobre as coisas de Deus, mas era para falarmos com clareza, né? É para evangelizar com clareza, é para falar sobre o peso e a responsabilidade desse nome. Aleluia. Não é de qualquer forma chegar, Deus, Jesus salva, sim. Ele salva, né? Mas ele também é Deus que nós temos que ter o temor da palavra dele, tem que ter o respeito, a responsabilidade de falarmos nele, né? E se nós nos entregarmos a ele, tem que ser de coração, tem que ser, não é aquela entrega só da boca para fora, mas é uma entrega interna dentro de nós, né? É uma aceitação interna, é uma aceitação por completo, né? É aceitar Jesus por completo, por inteiro. É o nosso corpo, é a nossa mente, é o nosso coração, é a nossa alma, né? É ser entregue por completo e ter a unção, e ter a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, as nossas ações, o que nós fazemos, né? Então, pastor, é uma responsabilidade muito grande falar de Deus. É uma responsabilidade muito grande ser crente, ser fiel. É uma responsabilidade muito grande levar a palavra de Deus, porque nós refletimos o Senhor Deus aqui nessa terra. Verdade. Né? As nossas ações vai dizer quem somos. E como levamos esse evangelho, se é na brincadeira, se é na seriedade. Aleluia. Se as pessoas vão ter o respeito conosco, né, de nos olhar e de ver ali, ali está indo um verdadeiro homem de Deus, ali está indo uma verdadeira mulher de Deus. Então, nós temos que ter isso, que saber que nós somos um exemplo aqui nessa terra, nós temos que ser exemplo. Glória a Deus, né? aleluia. Então, a palavra de Deus, ela tem esse peso, Jesus Cristo, Senhor, ele tem esse peso muito grande, né? É com muita responsabilidade, reverência mesmo. Verdade, glória a Deus, né? Então, Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Então, aqui diz mais assim, né? Todo o enredo bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está fundamentado nele, ou seja, na pessoa de Jesus. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, tudo está fundamentado na pessoa de Jesus, né? Então, do Gênesis ao Apocalipse, tudo que você lê, tudo que você meditar, tudo que você procurar orientação bíblica, vai estar apontando para Cristo, apontando para Jesus. É muito importante a gente ver isso, tá? Então, ele é a promessa salvífica lá do Antigo Testamento e o seu cumprimento também no Novo Testamento. Então, houve uma promessa lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento viu-se isso cumprindo, né, com o nascimento de Jesus Cristo. Então, em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos a promessa de que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o grande descendente de Abraão também, né, conforme Gênesis 12, 3 e assim por diante, Gálatas 3, 18. Ele é o Cordeiro Pascual, ele é o Deus conosco, o Emanuel, nascido de uma virgem, e ainda
maravilhoso conselheiro, Deus forte, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, está lá o livro de Isaías, capítulo 7, e também versículos 14, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Ele é o nosso Deus, conforme Jeremias 31, Oséias 2, 23, Zacarias 8, 8, e conforme Hebreus capítulo 8, versículo 8 até o 13. Então, há várias profecias no Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus, né, dando grandes detalhes de sua vida e o seu ministério. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, você, igual diz para ainda há pouco, né, desde o Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, você vai ver o tempo todo mencionar-se a respeito da pessoa de Jesus, né? Então, é muito importante quando você lê a Bíblia, quando você buscar realmente a orientação da palavra de Deus, lembre-se que se você olhar com muita profundidade, todo o tempo a Bíblia vai estar falando a respeito do senhorio de Jesus Cristo, a respeito desse Senhor que viria num determinado tempo, e ele veio, né, no Novo Testamento, há 2000 anos atrás. Então, cumpriu-se as profecias que estavam escritas no Antigo Testamento, e hoje nós temos aí a dádiva de Deus de sermos chamados filhos de Deus, cristãos, por causa do nome de Jesus. Então, tudo no Antigo Testamento aponta para a pessoa, a natureza e a obra de Jesus. No Novo Testamento, temos o cumprimento da promessa, começando nos Evangelhos, narrando sua chegada a este mundo, sua vida, ministério, morte, ressurreição, ascensão, passando pelas epístolas paulinas e gerais, com fundamentação da sua doutrina e culminando no Apocalipse de João, onde ele nos revela todos os eventos do desfecho final dessa presente era. Ele mesmo dá testemunho a seu respeito, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Né? Então, é muito importante a gente olhar isso, né? Então, o que era e o que há de vir. Né? O Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Aleluias. Glória Mais a ainda, Deus. em Filipenses capítulo 2, 9 a 11, o apóstolo Paulo declara que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E em João capítulo 14, verso 16, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Muito importante também, se for comparar também com no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14, vai estar fazendo também essa mesma narrativa, vai estar apontando para Jesus Cristo como Senhor, né? Aquele que é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Então é muito importante a gente olhar essa questão do Antigo, do Novo Testamento, e quando a gente estuda isso, a gente vai aprender muitas coisas a respeito do senhorio de Jesus. Né? Este que veio ao mundo, nasceu de uma virgem, com uma narrativa que nos falou, teve o seu ministério aqui sobre a face da terra, né, com seus apóstolos, teve um momento para ensinar esses apóstolos, depois teve um momento para ser levado à cruz, depois teve morte de cruz. Nós sabemos que ficou por 3 dias enterrado, né, no leito da terra, mas depois ele ressuscitou ao 3º dia, e a Bíblia diz que por 40 dias ainda ele ficou sobre a face da terra, ainda dando alguns ensinamentos para os discípulos. Depois ele foi elevado às alturas, né, com as nuvens que estavam no céu o cobriu, e depois diz que alguns anjos estavam próximos aos discípulos enquanto eles olhavam para o alto e viam o Senhor se esconder entre as nuvens, né, irmã Silvana? Muito importante. É verdade. E me lembra isso quando é maravilhoso, quando os anjos dizem, olham para os apóstolos naquela hora e disse: olha, este mesmo que vocês viram subir, não, as nuvens acabou de encobrir Sim. ele agora, um dia ele voltará. Amém? E voltará Então nós em estamos na glória. iminente volta aí. É verdade. É verdade? Né? Igual fala aqui, o que era e o que há de vir. Aleluia. Né? É o Todo-Poderoso, né? E nós sabemos que Ele vai vir. Verdade. Né? Os acontecimentos que hoje estamos vivendo nos dá ainda mais essa clareza e essa certeza de que Ele virá, né? De tudo que estamos passando, de tudo que está acontecendo. Imagine, né, pastor,
como falar mau testemunho desse nome, esse nome que toda a terra se dobra sobre ele, né? Reconhecendo a sua glória, o seu poderio, né? A sua majestade. Meu Deus, como é que pode? Né? E ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ninguém passa, ninguém chega a Deus se não passar por ele. Né? Então tem que ter isso, tem que ter esse compromisso, né? Para que um dia, se nós quisermos chegar na glória, estivermos com Cristo, nós temos que ter essa obediência, nós temos que ter essa reverência, nós temos que ter, reconhecer o poder desse nome, né? O significado de todas essas coisas, né? Que Ele é o Deus Salvador da nossa vida, confessar a isso, né? Que Ele é o Deus Salvador, que Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida, da minha alma, né? Então, assim, é momento de pensarmos mesmo, de refletirmos sobre tudo, pastor, que nós estamos vivendo, tudo que está acontecendo hoje em dia. E o interessante é que essa lição, ela nos chegou antes desse problema todo. Verdade. Né? Ela foi confeccionada bem antes disso, né? Porque tem primeiramente escolhidos pastores que vão dar as lições, vão confeccionar e vão ser mandados para as igrejas. Exatamente. Ou seja, e ainda não estava acontecendo essas coisas, ninguém saberia disso. Com certeza. Né? Então isso aqui já é um prenúncio do que viria, né? A revelação dada ao nosso Deus para os nossos pastores. Glória a Deus, né? aleluia. Cheio do Espírito Santo, ousado do Espírito Santo de Deus, com toda a intrepidez, com toda a inteligência. Exatamente. E o Senhor usou tremendamente eles com essas lições que são cada dia maravilhosas. Você fala, essa lição é de hoje, de agora? Não é de agora, não, é de 2 meses, 3 meses atrás. Mas que foi confeccionada antes. Exatamente. Né? Que ninguém sabia dos acontecimentos. Então, isso, irmãos, é só para a gente saber o poder do nome de Jesus. Aleluia. Né? Isso é só um pouquinho, né, daquilo que Deus está fazendo e revelando aos seus do que irá vir. É verdade, né? Maravilhoso isso, a gente pensar nisso, né? Muito importante o que a irmã ressaltou, porque, de fato, todas essas mensagens, né, que estão na nossa revista da Escola Bíblica, foram confeccionadas antes dessa pandemia, né, antes desse mal que foi estabelecido aí sobre a face da terra. E agora, a gente estudando a palavra de Deus aqui, a gente fica pensando como Deus é maravilhoso, né, usar pessoas, né, há um tempo atrás para um tempo difícil do qual nós estamos passando agora. E saber que nesse nome do qual nós estamos falando, que é o nome de Jesus, as coisas, o mal pode desaparecer, as enfermidades podem ir embora. Graças a Deus, né, no nosso meio, assim, a igreja do Senhor tem sido resguardada, alguns dos nossos irmãos, né, nós já temos notícia que alguns foram acometidos por essas enfermidades, mas graças a Deus, o Senhor tem restabelecido a saúde de muitos. Nós temos aí, por exemplo, né, aqui do nosso meio mesmo, o pastor Jair Avelar, juntamente com a sua esposa, irmã Inês, também foi acometido dessa enfermidade, mas Deus restaurou as suas vidas, né? Trouxe paz, né? Um pastor de igreja está à frente de um trabalho e foi acometido desse mal, né? Ninguém nunca esperava isso, ninguém estava pensando nisso, mas no nome de Jesus, né? As igrejas, o povo de Deus se reúne orando, buscando favor, usando esse nome do Senhor Jesus Cristo, para que esses males possam sair, e de fato tem se cumprido. Então a palavra de Deus tem realmente se cumprido na nossa vida. Louvado seja Deus por tudo isso. Por isso eu sempre digo, né, Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Aqui ele faz uma ressalva aqui a respeito, dizendo, né, que ele é o alfa, ele é o ômega, né? Então é o princípio, o meio e o fim, posso dizer assim também, né? Tudo está voltado para ele. Então é muito importante a gente pensar nisso. Muito bom. Aleluia. E a nossa aplicação desse primeiro tópico vai nos dizer o seguinte, né, que vai falar aqui a respeito do nome de Jesus. Diz assim: o nome de Jesus deve ser tratado com toda reverência, temor e tremor por parte do seu povo. Então a igreja precisa ter consciência da singularidade, autoridade e poder desse nome. Jesus é Deus, o Salvador. Seu nome é sobre todo nome. Aleluias. Glória a Deus. Então, eu penso que nós, sim, devemos ter muita reverência, todo o tempo reverenciar
Reverência do nome de Jesus. Não tomar o nome do nosso Deus em vão. Em vão, é verdade. Porque muitas brincadeiras, muitas críticas, a gente se ouve por aí a respeito do nome de Jesus. Mas esse nome é precioso. Eu creio que no meio evangélico é o nome mais cantado, é o nome mais propalado, é o nome mais discutido. Quando a gente discute teologia, falar de cristologia, né, que vai estudar a respeito de toda a vida de Cristo, de tudo que se fala a respeito dele. Então, são muitos assuntos a ser tratados. Sua humanidade, né, a sua juventude, a sua criancice, o seu tempo de ministério, assim por diante. Então, quando se refere a esse nome, realmente, todo joelho deve se dobrar. Em nome de Jesus, é bem claro, todo joelho tem que se dobrar. Amém? No céu e na terra, seja onde for. Amém? Amém. Muito bem, então, vamos para o nosso segundo tópico, que também é muito importante, e eu creio que vamos aprender mais ainda para a honra e glória do Senhor. Nesse nome há poder. Ah, sim, no nome de Jesus há poder. E como há poder? Tem um poder extraordinário. Outros nomes que existem por aí, né, se fala, mas o nome de Jesus, esse nome há poder. Aleluias. Então nós temos aqui uma questão de ordem jurídica. O homem criado para se relacionar com Deus, para a glória de Deus, peca e é destituído, é culpado e está sob condenação, não podendo se autorredimir, fadado à condenação eterna. O homem que havia recebido de Deus a gerência de toda a criação na terra, uma vez tendo pecado, caído, sucumbido, a serpente torna-se agora escravo dela e do pecado. Essa realidade terrena passa consequentemente ao domínio de Satanás, que estabelece um sistema opressor, destrutivo e contra tudo que é de Deus. Deus intervém, né? Envia seu Filho unigênito, plenamente santo, sem pecado, para se tornar homem, nascido de mulher, e assim como homem, dar a sua vida em sacrifício aceitável como libação, quitando o escrito de dívida que pesava sobre nós, conforme Colossenses 2, 13 e 15, libertando o homem e destruindo o senhorio de Satanás obtido lá no Éden, trazendo tudo de volta ao domínio de Deus. Agora, todos os que creem no seu nome, Jesus, em sua obra redentora, são libertos do jugo de Satanás e do pecado, perdoados de seus delitos e pecados, feitos nova criatura e têm sua filiação a Deus restaurada. Amém, irmã Silvana? Amém, pastor. Deus abençoe, hein? É verdade, né? Aqui nós temos, né? Livres somos, né? Graças a Deus. Livres, libertos, né? Pelo sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário por nós, né? Nos redimindo dos nossos pecados, né? Tirando-nos da opressão, né? Hoje somos livres, hoje podemos adorar o Senhor, hoje podemos dizer que o Senhor Ele é conosco, né? Nos tornamos livres daquele pecado, daquele jugo que Satanás impunha às pessoas, mas aqui o Cristo veio, né? Ele veio para sem pecado, sem mácula nenhuma, mas para nos salvar, para nos redimir, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando do nome dele. Ele foi ali, se entregou na cruz do Calvário, morreu por nós, né? E o que temos que fazer, pastor, é nos dobrar diante desse nome, nos humilhar diante dele, né? Dizer, eis-me aqui, Senhor, né? A minha vida pertence a ti, a minha vida, a minha casa, os meus filhos, a minha família. Meu Deus, o que mais nós queremos? É verdade. Né? Livre desse jugo, livre desse pecado, livre de todas essas coisas, né, que Satanás queria deixar sobre as nossas costas, sobre nós, mas o Senhor veio, nos libertou, tirou-nos desse jugo. Que coisa maravilhosa, né, pastor? Glória a Deus por isso, né? Aleluias, maravilhoso a gente pensar nisso, né? Porque, de fato, né, quando a gente olha para o homem caído lá no Jardim do Éden, lá no começo de todas as coisas, né, sendo aí tomado por forças malignas, né? Um homem E derrotado, aí, né? Um homem sobre o chão, né? É totalmente subjugado, né? Porque a partir da hora que o homem peca, o homem falha contra Deus, né? Totalmente, então houve um distanciamento entre Deus e o homem. Mas Deus o quis resgatar, né? Então, desde o começo,
o Senhor maravilhosamente vai trabalhando, usando de todo o seu amor, de tudo aquilo que realmente Ele é, da sua essência, que é amor, e envia teu Filho amado, né, para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por todos nós, né, no seu lugar, entregando a sua própria vida em sacrifício vivo, santo e agradável aos olhos de Deus, né? É muito importante a gente olhar para isso, né, que realmente Jesus se entregou como um sacrifício vivo, santo e agradável aos olhos de Deus. Exato. Então Deus aceitou o sacrifício de Jesus por morrer por nós ali na cruz do Calvário. Claro, né? Foi difícil essa aceitação, não foi fácil, né? O pai vendo o filho numa situação como aquela, morrendo uma morte de cruz, uma morte trágica, cruel, dolorosa, mas foi em resgate da humanidade, foi em resgate da obra-prima de Deus, da obra que Deus criou com tanto amor, com tanta perfeição, posso dizer assim, porque o homem realmente é uma perfeição de Deus, uma criação extraordinária. Aliás, né, a Bíblia vai mostrar que Deus coroou a criação com o homem, então realmente é maravilhoso. Mas quando o homem pecou, falhou, ele se distanciou de Deus. Então, para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com o Pai, comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso, foi preciso que Jesus Cristo morresse no meu, no seu, no nosso lugar. Agora nós temos de volta a nossa comunhão com o nosso Pai. Por isso nós chamamos papai, papaizinho. É verdade. Abba Pai, né? Abba Jesus nos Pai. ensinou na sua oração. Ó, quando fores orar, né? Qual é a primeira palavra? Pai nosso, Pai nosso. né? Pai meu, Pai seu, Pai nosso. Muitos os chamam de papaizinho, Deus querido, Deus meu, esperança minha, né? Muito importante a gente pensar nisso. É Louvado verdade, seja o pastor. nome de Jesus Cristo. Aleluias. Então, muito bem. Então, assim, Jesus, em sua morte e ressurreição, derrota o pecado, a morte e a Satanás, libertando o homem convertido e tomando autoridade sobre todas as coisas, no céu e na terra. Assim, em seu nome, ou seja, na sua pessoa e na sua obra, há um poder legal, uma autoridade inquestionável e irretratável para intervir e desfazer toda a obra do maligno nesse mundo. Então, dessa forma, a igreja, que é congregação dos convertidos pelo poder do Evangelho e do Reino, o corpo de Cristo, em cujos membros habita o Espírito Santo, atua sob a autoridade do nome de Jesus, como agência do reino de Deus neste mundo. Aleluias. Assim vai, destruindo fortalezas, curando os enfermos, expulsando os demônios, falando novas línguas e vencendo quando necessário. Então, todo tipo de adversidade. As portas do inferno não podem mais oferecer resistência à igreja de Cristo, legalmente investida na autoridade do nome de Jesus, conforme Mateus 16, 18. Irmã Silvana, vale a pena, né, continuar crendo, vale a pena confiando nesse nome poderoso que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena, né, é importante a gente pensar na questão de que esse nome tem que ser divulgado, tem que ser propalado, anunciado todo dia, a toda hora e a todo momento. Então, quando nós evangelizamos, nós anunciamos as boas novas. E boas novas vêm falar a respeito de um nome. Qual é o nome? O nome de Jesus. O nome que liberta, o nome que cura, o nome que transforma, o nome que leva o homem para a salvação e a vida eterna. Então, vale a pena continuar crendo no nome poderoso de Jesus. Amém? Vale a pena, né, pastor? Quando ele morre, quando ele ressurge, né? Ali ele derrota completamente o pecado, o mal, né? Satanás é colocado por terra. Falou, aqui o domínio é do Espírito Santo de Deus. O domínio é meu, a autoridade é minha, o poder é meu, né? E sobre os meus filhos tem o meu domínio, né? Estão debaixo das minhas mãos poderosas, né? E somos libertos, né, pastor? Somos libertos desse mal, dessa amargura, desse jugo pesado, né? Que glória, que coisa maravilhosa, né? Estarmos sob a autoridade do nome de Jesus, sobre o poder dele, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
que glória, que ama o Senhor Jesus Cristo, né? Mesmo que venha todas as aflições, mesmo que venham todas as coisas sobre nós, mas nós sabemos que nós temos um Deus sobre todas as coisas, né? Ser um Deus que acima desse céu, é que nós temos um Deus que olha por nós, né? É um Deus poderoso, os olhos de Israel que está olhando por nós ali, né? Intercedendo e vendo tudo o que está acontecendo, né? Mas os seus filhos são poupados. Os seus filhos são poupados desse mal, né? O Senhor vai nos poupando, o Senhor vai nos conduzindo, né? De glória em glória, né? Você vê, o maligno, ele investe pesado sobre o povo de Deus, sobre a casa de Israel, sobre a casa dos filhos de Deus, mas o Senhor está ali, o Senhor está atento, com os olhos abertos sobre nós e vendo todas as coisas. Verdade. Né? O Senhor está olhando para os seus, Ele é um Deus que não dorme, né? É um Deus que vigia, é um Deus 24 horas, em vigília sobre nós, né? Atento sobre todas as coisas. Então, assim, quando tudo isso acontece, aí eu fico imaginando, pastor, como não aceitar esse Deus tão maravilhoso? Verdade. Como não amar esse Deus Todo-Poderoso, né? Como não estar sobre o jugo dele, como não estar debaixo das suas graças. E eu fico pensando, não é mais fácil aceitar, não é mais fácil conviver com a esperança, com Deus poderoso, do que viver em aflição, sobre o jugo do demônio, do Satanás, sobre o jugo do pecado. Não é mais fácil a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ter uma vida plena, uma vida feliz com Deus? Por que viver na amargura, viver na aflição, viver debaixo de jugo pesado de Satanás? É verdade, né? Tudo isso. A gente tem que pensar, fazer uma análise, né, de todo esse mover, essa ação de Deus na nossa vida. Então, a gente olha aqui para esse momento especial, né, do segundo tópico, né, que diz que nesse nome há poder, e realmente há poder. E a última palavra aqui diz, né, que as portas do inferno, né, não podem mais oferecer resistência, né, contra a igreja de Cristo. Então aqui vem aquela narrativa, né, onde o Senhor mesmo, o próprio Jesus, dizendo para Pedro, né, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Realmente, né? Então a gente olha para tudo isso e vê que nesse nome, né, que esse Jesus que deu início à sua igreja, ele mesmo atribuiu a ele mesmo, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja que ele constituiu. A igreja é dele. Nós somos a igreja do Senhor sobre a face da terra. Alguns até, por falta de conhecimento, né, por falta de alguns esclarecimentos, acabam dizendo o seguinte, né, que imaginam que a igreja é esse templo físico, né? Mas, na verdade, quando a gente faz alguns comentários com os novos convertidos, eu pensei que a igreja era o templo aqui, foi nesse local. Não, nós chamamos de igreja, de fato. As 4 paredes. As 4 paredes, mas a igreja somos nós, é o corpo de Cristo sobre a face da terra, é a igreja do Senhor. Né? Então, nós viemos ao templo, o lugar onde nós nos reunimos em assembleia solene para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome de Jesus. Mas, na verdade, a igreja é eu, é você, é todos nós. Amém? Então, muito bom, né, a gente pensar um pouquinho nisso aqui. Aleluias. O terceiro tópico, para a gente caminhar para o encerramento, então, né, porque o tempo passa muito rápido, nós vamos ver também mais uma palavra interessante, conforme ali nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e o verso 13 e o 15. Né? E aqui vem como título dizendo o seguinte: a quem foi dada a dádiva do nome de Jesus, posso dizer assim, né? A quem foi dada a dádiva do nome? Qual o nome? O nome de Jesus. Então, o nome de Jesus não é uma palavra mágica, ou um amuleto, não é uma mandinga, ou uma simpatia, não é algo para ser usado de qualquer forma, por qualquer pessoa, ou em qualquer causa, ou em qualquer circunstância. Não. Primeiro é para ser,
Aliás, primeiro é para se ter temor e tremor, pois é o nome sobre todo nome, o nome do unigênito Filho de Deus, do Alfa e do Ômega, do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Portanto, não é brinquedo, não é algo para ser usado sem a devida reverência, não pode ser usado em vão, conforme Êxodo capítulo 20. Não tornarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Então é importante nós pensarmos nisso aqui logo de início, nesse tópico, irmã Silvana. Muitos brincam com o nome de Deus, brincam com o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor. Né? E aqui o autor aqui foi até muito interessante, então o pastor Jacques aqui, né, faz nesse primeiro tópico dizendo que o nome de Jesus não é uma palavra mágica ou um amuleto qualquer. É muito importante, o pensamento dele foi muito bacana a respeito desse assunto. E é o que nós estamos vendo por aí, né? As pessoas usando o nome de Jesus como amuleto, né, pastor? Está usando o nome do Senhor como amuleto, né? Coloca no pescoço, faz aquela coisinha, eu vou fazer isso, fazer aquilo, uma simpatia em nome de Jesus, e não é isso, né? O nome de Jesus não funciona assim. Não, igual ele falou aqui, é para ter tremor e temor mesmo do nome de Jesus, porque ele é o nome sobre todos os nomes, né? É um nome respeitado, é um nome considerado nos dias de hoje, né? É aquele nome que você fala assim, falou no nome da pessoa, falou fulano, quem é uma pessoa aí? A Rainha Elizabeth, sim, né? Falou Rainha Elizabeth, quem é a Rainha Elizabeth? É um nome, né, que ali passa em todos os lugares, né? Não que eu estou considerando Jesus com Deus com Rainha Elizabeth, mas eu estou dando ênfase aqui uma maneira de nome relevante, poderoso, assim, uma pessoa de consideração, um nome que não tem que não seja aquele nome usado na praça, é um nome que você é considerado. Falou e falou assim, então, o nome de Jesus é mais do que isso, é sobre tudo isso, sobre todas as coisas. Imagine, né, usar o nome de Jesus em vão, de qualquer forma, de qualquer jeito, né, fazendo brincadeirinhas, coisinhas com o nome de Jesus. Não, irmãos, pelo amor de Deus, vamos ter seriedade com o nome de Jesus, com as coisas de Deus. É muito sério mesmo, é ter esse temor mesmo que ele falou aqui, esse tremor na hora de falar o nome de Jesus, né? Esse nome que restaura, esse nome que nos perdoou, que morreu na cruz do Calvário por nós, né? Que derramou, que deu o seu Filho unigênito para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Glória, né, a Deus. Amém. Então esse nome mesmo tem poder, ele é poderoso mesmo, né? Muito bom, né? Então, a gente pensar um pouco a respeito disso, que esse nome tem poder. E muitas pessoas, a gente acaba falando novamente desse assunto, mas muitas pessoas brincam com esse nome, né? Faz chacotas, piadas e assim por diante. Mas esse nome tem que ser reverenciado. Amém? A palavra de Deus estabelece os princípios e preceitos que ordenam o uso desse nome. Quem pode usá-lo? E para que finalidade deve ser usado? Né? A Igreja de Cristo é quem possui direito legal de anunciar, falar, orar e operar, fazendo uso da autoridade que há nesse nome, tudo de acordo com a orientação que a Bíblia estabelece. Então, no texto de Atos, os apóstolos, aliás, os demônios que não são bobos nem nada, né, que conhecem as Escrituras e compreendem as questões legais envolvidas, indagam aquelas pessoas, aparentemente bem intencionados, porém sem o poder legal, sem o selo do Espírito Santo, sem a autenticação do novo nascimento. Os próprios demônios as questionam e dizem saber quem era Paulo e que conheciam a Jesus. Todavia, quem eram eles? Quem eram aquelas pessoas? Não eram cristãs, não tinham a obra de Deus em suas vidas e não estavam investidas de autoridade, não eram representantes do reino de Deus. Muito sério isso, né? Para a gente pensar um pouquinho a respeito disso aqui, nós vamos então voltar ao texto aqui, né, que foi narrado aqui a respeito de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, né, que vai mencionar, né, que alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva,
um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? E Sério, aqui, hein, pastor? muito Sério, né? sério isso, né? Porque se a gente for ler, meditar um pouquinho mais no texto, vai mencionar que eles tomaram uma surra tremenda desses que estavam possuídos, né, por espíritos malignos. Eles foram embora para casa sem roupa, saíram nu pela cidade. Então o Os negócio foi demônios muito os sério. possuíram, né? E bateram, diz que muito Bateram, neles, né? arrancaram a roupa deles. Arrancaram a Então, roupa, deixaram eles nus. se hoje nudez até certo ponto é vergonhoso, imagine naquela época. Deus me livre, Então pastor. foi muito sério, né? Eles não conheciam, eles simplesmente ouviram falar. Ouvir falar de alguém, como eu disse para você no começo dessa palavra, às vezes você pode até ter ouvido falar de alguém, mas você não conhece. Então nós temos que conhecer. Então eu preciso saber, você precisa saber qual é o Deus a quem você serve. Então nós servimos um Deus sério, honesto, amoroso e além de tudo isso, Ele tem poder. Então, no nome de Jesus, nós sabemos que há poder. Há poder para expulsar demônios. Realmente, eles, se estivesse debaixo da cobertura de Deus, eles expulsariam os demônios. Exatamente. Mas eles não tiveram essa dádiva, não tiveram essa graça. Eles só viram as pessoas praticar aquilo. Viram homens sérios, honestos, expulsando demônios. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Acontece muito por aí, não acontece? Por exemplo, alguma igreja que talvez as pessoas aí estão em eminência, a igreja está alavancando, está crescendo, e algum obreiro diz o seguinte: rapaz, eu vou fazer igual aquele pastor fulano de tal lá está fazendo também. E aí monta um ministério aí do lado da sua igreja, ou de frente à sua igreja, ou qualquer outro local, e tenta fazer da mesma maneira. E às vezes dá com os burros na água, né? Porque está fazendo isso com própria vontade, sem conhecimento, sem ter um abalizamento do Senhor, né? Porque o aval vem de Deus. A igreja para crescer, a igreja para ser forte, a igreja para ser poderosa, ela tem que vir com o aval do Senhor Jesus Cristo. Então esses rapazes aí tomaram a surra daquelas, porque não receberam o aval do Senhor Jesus, né? O voucher, vamos dizer assim, nos últimos dias, né? Não recebeu aí essa autorização para expulsar demônios ou fazer qualquer outra coisa no nome de Jesus. Isso é muito sério, né, irmã Silvânia? É muito sério, pastor. É igual o senhor falou, né? As pessoas usando o nome de Jesus em vão, né? Isso. Fazendo brincadeirinhas, chacotas com o nome de Jesus, ou pessoas usando o nome de Jesus em vontade própria, né? Desejos carnais, né? No nosso desejo próprio, nossa vontade própria, né? Falando, dizendo que tem autoridade do nome de Jesus, mas será que tem, né? A autoridade do nome de Jesus, né? Falando em nome de Jesus, falando em vão, né? Será que Ele te deu autoridade para você falar no nome dele? Pois é, né? Né? Tem que E às pensar vezes a nisso. pessoa se vê em meio às agruras da vida, os percalços chegando, aquela coisa, e achando que tá certo, né? E o Senhor está ali advertindo e está falando: ó, caboquinho, o negócio aí não está certo, não. Mas a pessoa está achando, igual esses rapazes aqui, né, pastor? Tadinho deles, Eles né? acharam, viram, né? Alguém Realmente. falando de Jesus, então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou imitar. Não façam isso, né? Porque o nome de Jesus não é para ser usado dessa forma, em brincadeira, levada dessa forma, de qualquer jeito. Eu sempre falo nas minhas palavras, na minha pregação: não fale o nome de Jesus de qualquer jeito. Exatamente. Não leve a palavra de Deus de qualquer jeito, né? Seja usado pelo Senhor Jesus. Ore, peça orientação ao Espírito Santo de Deus, né? Mas não fale sobre a palavra de Deus de forma vã, de forma vil, né? É muito sério isso aqui. A palavra de Deus, ela é séria demais, pastor. E é o que está acontecendo, não estão levando a sério a palavra de Deus. Cada dia mais você vê brincadeiras, coisas com o nome de Jesus. Todo o tempo. Muito bem. Bem lembrado. Então aqui, né, nós vamos continuar pensando um pouco mais nesse assunto. Então pode-se constatar com tristeza no meio evangélico as constantes incongruências, né? Ou seja, as coisas erradas com respeito ao temor diante do nome de Jesus. Constantemente usado em brincadeiras e piadas, usado como forma de expressão tipo: só Jesus na causa,
seguido de risos, né? O sangue de Jesus tem poder e por aí vai. Outra coisa é a liberdade de chamar Jesus de você. Poucos dias atrás aqui, né, houve até o nosso Ministério de Louvor aqui, o pastor Marco até falou a respeito disso aqui para toda a igreja, e foi importante, porque a igreja percebeu, através de alguns cânticos, né, que são colocados aqui nos slides da nossa igreja, e será que não dá para mudar esse você aí por Senhor? Né? Então, hoje em dia está tendo muito isso. O meio gospel, né, as músicas, as composições têm levado a isso. Colocado Jesus como uma pessoa amiguinha qualquer e assim por diante. Meu amiguinho. Não, não é nada disso. Jesus é Senhor. Então, Senhor você trata com muito respeito, né, com muita dedicação. Então, é muito importante a gente olhar para essa palavra também, pensar nesse tipo de coisa. Jesus não é você, Jesus é Senhor. Então, a gente tem que pensar um pouquinho a respeito disso. Pelo menos em nossa cultura religiosa, isso não é usual, né? No meio da nossa igreja, isso não cabe a nós. É importante a gente pensar nisso. Então, Ele é Deus. Ele mesmo diz que é o Senhor, ou seja, Kyrios, né, a palavra grega, Adonai em hebraico. Bom, no chamado à intimidade que Ele nos proporciona, nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés, quebrantar nossos corações, nos despir de toda e qualquer vaidade e nos prostrar aos seus pés. Mesmo os serafins não ousavam contemplar a sua face. Com 2 asas cobriam os rostos, com 2 os pés e com 2 voavam, conforme Isaías capítulo 6, verso 2. Entremos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, com a ousadia que Ele conquistou para nós, ao preço do seu próprio sangue e a sua própria vida, conforme Hebreus 10, 20. Mas não neguemos nosso temor e tremor como expressão de louvor e adoração. Muito importante nós pensarmos nisso também, que se até mesmo os anjos de Deus, né, que estão sempre atuando diante do Senhor, todo o tempo, a toda hora, a todo momento, ministrando diante de Deus, adorando o Senhor, a Bíblia vai dizer que esses cobriram e cobrem os rostos, né, com as suas asas. Não olham diretamente a face do Santo Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, por causa da reverência que tem com o próprio Deus. Então, nós, a igreja do Senhor, nós, os servos de Deus, nós, os filhos de Deus, somos chamados agora filhos do Senhor. Não poderemos chegar de qualquer maneira diante do Senhor. Temos que chegar, de fato, diante desse nome com muita reverência, com muito amor, tirando tudo aquilo que às vezes está dentro do nosso coração, egoísmo, falsidade, uma série de coisas a gente tem que arrancar para fora, lançar fora, para nós nos aproximarmos diante do Santo dos Santos, né? Ele é Senhor, Ele é Deus meu, Senhor nosso, Senhor da sua igreja, né, irmã Silvana? É verdade, pastor. Aqui em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, diz assim, ó: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É verdade, né? Não é isso, pastor? Com certeza. Né? E aqui, só para finalizar aqui, ó, ele fala assim, ó, cadê? Chama para si a multidão, discípulo. Não é aqui não. Deixa eu ver aqui só um minutinho, irmãos. No capítulo 16, no versículo 16 aqui do 15, ele respondendo aos discípulos sobre uma pergunta, né? Eles perguntaram para eles, será que vocês não conseguem entender? Pergunta Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultos, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não os tornam impuro. Eles fizeram a pergunta, né? Sim. Questionando, os fariseus lá questionando, os seus discípulos não lavam as mãos, né, para comer e tal, aquela coisa toda. Então, assim, o Jesus estava aqui respondendo, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala sobre as coisas de Deus, né? Ter temor do Espírito Santo de Deus. A nossa boca, ela tem que honrar, os nossos lábios têm que honrar a palavra de Deus, né? Nós temos que honrar o nome do Senhor,
né? O nosso coração tem que estar perto de Jesus, não longe dele, né? Nós temos que dar bons testemunhos da nossa vida com Deus, né? Da nossa conduta, né? E o que nós falamos, né? A respeito de Deus, o que sai da nossa boca, né, pastor? Porque o que sai da nossa boca é que a gente tem que ter cuidado, né? Porque ali sai as maldades do mundo, as imoralidades, o adultério, ali sai todas as coisas ruins. Então, nós temos que ter cuidado, nós temos que prestar atenção naquilo que nós falamos sobre o nome de Jesus. A palavra de Deus é um nome muito forte, é um nome poderoso, né? Então, nós temos que ter essa reverência, esse respeito, essa humildade na hora de falar o nome de Jesus. Na hora de orar, imagina, se até os arcanjos, se até os anjos se dobram diante do Senhor, do seu poderio, da sua grandeza. E nós? Né? Queremos chegar diante do Senhor de qualquer jeito. E aí, Deus? Vai fazer isso não por mim? Não é assim. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Meu Deus, eu estou aqui humilhado diante de Ti, com meu coração quebrantado, contrito diante do Teu altar, meu Deus querido. Nada sou, nada tenho, pois a Ti eu entrego toda a minha vida e confesso a Ti, Pai querido, todas as minhas falhas, os meus pecados, os meus erros. Mas diante de Ti, humilhado e quebrantado aqui, meu Pai, te peço. Então é assim que nós temos que estar diante do Senhor, com os joelhos dobrados, ajoelhados, com o nosso rosto no pó, pedindo, nos humilhando diante dEle. Porque a autoridade e o poder vem dEle e não de nós. Aleluia, glória a Deus, né? Amém, muito bem lembrada essa passagem bíblica, né, para a gente ser orientado mais uma vez, porque realmente, né, o que sai da nossa boca é que pode nos contaminar, e às vezes falamos coisas que desagradam realmente os olhos do nosso Senhor, né? Bom, então o terceiro tópico, né, falou a respeito disso, né, a que foi dada a dádiva do nome de Jesus, né? Então compreendemos isso, essa passagem interessante aí para a gente pensar um pouquinho. O nome de Jesus tem poder, mas não pode tornar o nome dele em vão. Cuidado. Você que conhece Jesus, que sabe quem é Jesus, vamos continuar nessa posição de verdadeiros adoradores, verdadeiros servos de Deus, que vai contribuindo cada vez mais para que o reino de Deus possa expandir sobre a face da terra, mas com muito amor, dedicação, reverência e temor diante de Deus. Nós vamos concluir o nosso assunto aqui, então, nessa noite, lendo aqui, então, a nossa conclusão, que vai dizer o seguinte: em Atos capítulo 4, verso 12, a palavra nos declara: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, né? A saber, o nome de Jesus. Então, de fato, esse é o nome sobre todo nome, excelso, glorioso, maravilhoso, diante do qual todo joelho deve se prostrar. E toda língua, gostando ou não, deve confessar como Senhor. Só Ele pode salvar. Eu, você, a igreja lavada, remida, perdoada, resgatada, regenerada, somos bem-aventurados, mais que felizes. Conhecemos esse nome, temos experimentado o seu poder, a sua ação em nossas vidas. Esse é o nome que dá sentido à nossa vida. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa razão, é a esperança dos nossos corações, Ele é a nossa alegria, a nossa canção, o nosso louvor. Ele é a autoridade que nos legitima, autoriza e capacita. Ele é tudo em nós, aleluia. Louvemo-nos, adoremo-nos, pois só Ele é santo, só Ele é digno. Amém e amém. Amém? Amém, glória a Deus. Então, que Deus possa ter te abençoado. E eu convido você a todo tempo ler a palavra de Deus, meditar sobre o nome de Jesus, conhecer mais a respeito dele. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia vai estar falando todo o tempo a respeito desse nome poderoso, o nome de Jesus. Amém? E todo joelho se dobra diante dele. Tem vários cânticos, né, que falam a respeito do nome de Jesus, e é muito importante a gente cantar, salmodiar, e sempre com muita reverência ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus te abençoe, seu lar, sua casa e sua família. Vamos orar. Quero orar por você, para que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Tá bom? Pai amado, Pai querido, te louvamos, exaltamos o teu nome, te damos graças, Senhor,
por esse momento especial, onde nós juntos aprendemos um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor. Aprendemos sobre o Cristo que salva, o Cristo que liberta, Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, nesse nome, nós sabemos que há poder. E nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso nós rendemos graças. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Por isso nós agora podemos adentrar ao Santo dos Santos e poder dizer: Pai nosso que estais nos céus. Senhor meu, Senhor nosso, obrigado por mais esse momento de louvor, gratidão e adoração na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos em paz, fique em paz, e o Espírito Santo de Deus te abençoe por onde quer que você vá. Deus te abençoe. Amém.